Oi, gente! Conforme prometido, a gente tá aqui pra falar pra vocês sobre a preview do 6º episódio da 7ª temporada de Game of Thrones. Não sei o nome, porque não saiu o nome ainda. A HBO tá fazendo isso pra gente não saber muito o que vai acontecer. Ela não tá liberando os nomes dos próximos episódios. E agora a gente acabou de ver o episódio, a gente acabou de ver a preview, então ainda não tem nome. E como o Misael disse na nossa review, o 9º episódio dessa temporada de 7 episódios é esse. É o episódio onde toda a ação, toda a atenção, o cerne, o que toda a temporada estava se preparando. Sim. Pra culminar nesse episódio. Não é dessa vez uma intriga política, não é dessa vez nenhum tipo de trick, né? Não é uma batalha campal contra outras pessoas, é finalmente os White Walkers. Que é pra ser o grande inimigo, é pra esse caminho que tá indo as 2 últimas temporadas de Game of Thrones, pra uma luta entre os vivos e os mortos. Sim. Nós temos a fala do Beric Dondarrion nessa preview, dizendo que a morte é o maior inimigo, sabe? Ela sempre ganha, mas a gente precisa lutar. E nós vemos eles do outro lado da muralha, correndo que nem uns condenados dos mortos-vivos, e o Beric Dondarrion acendendo aquela espada de fogo que a gente viu no teaser da 7ª temporada, foda, bagarai. Muito sensacional. Bastante. E fora o que a gente vê do outro lado da muralha, nós temos um pequeno relance da Dany com o Tyrion. Então talvez um pouquinho com aquela cara do atrito, um pouquinho de atrito entre a Dany e o Tyrion, que a gente já tava vindo ver dessa angústia dele do que ela fez com o Drogon contra os exércitos Lannister, e da Arya com a Sansa. Confrontando ela. Confrontando a Arya, perguntando: você está com medo? Do que você está com medo? Exatamente. E também o atrito entre a Arya e a Sansa, que a gente tanto tava esperando por conta do que aconteceu com o Mindinho, pra ver se, tipo, isso tudo era um plano das duas, talvez as duas estejam juntas, de olho no Mindinho, porque a Sansa também sabe que o Mindinho não é flor que se cheire, sabe? Exatamente. Ou se é mesmo o Mindinho tá conseguindo mesmo separar elas. E como a própria Sansa diz, e a Sansa me pareceu muito sábia quando ela disse isso, e talvez isso é que tenha também sido o grande ponto pra gente ver que pode ser um plano das duas, é o fato dela dizer que é muito fácil a gente cortar a cabeça das pessoas, mas não é assim que funciona. A gente não pode fazer isso, a gente tem que se unir pra fazer as coisas darem certo. Exatamente. E isso mostra que ela mesmo lutando contra aquela vontade dela de ser rainha do norte, de tomar e fazer as coisas do jeito que ela quer. De ser uma lady. De ser a rainha mesmo, né? Não ser nem só uma lady, mas ser uma rainha. Mas ela tá sufocando esses desejos pra poder fazer as coisas darem certo. Dá pra ver que ela tá realmente preocupada com isso. Verdade. Espero eu, né? Vamos ver como é que vai ser o desenrolar essa história. Mas eu acho que esse não vai ser o grande foco. Eu acho que vai ser tipo aqueles primeiros minutos do episódio, onde a gente vai ter essa pequeno relance do resto de Westeros. E aí o resto vai ser realmente o pau quebrando lá depois da muralha. Nós temos o Rei do Norte, aquele geek que faz assim. E ele tá chegando lá e aparentemente ele foi colocado ali. Eu não sei se ele é o principal ou se o outro que o outro manda ele pra frente. Eu não sei qual dos dois é o Rei do Norte, não sei se algum deles é o Rei do Norte, Rei da Noite, desculpa. Porque o George Martin disse que o Rei da Noite não é visto há muitos anos, que ele estaria por aí, mas que ele nunca mais foi visto. Então eu não sei se algum daqueles dois ali é de fato o Rei da Noite. Ou são só servos, mas né? eu sei que mostra aquele de cabelo branco comprido lutando contra alguém. Tem no meio, nas cenas de relance das batalhas, tem ele lutando com alguém. E óbvio, o Gendry metendo o martelo nos mortos. Assim, bem legal a cena estourando a cabeça deles e tal. Bem foda, então acho que vai ser bem tenso. Eu quero ver como é que vai se desenrolar, porque a gente viu aquele bebê se transformando num White Walker naquela cena, onde estão todos eles, e o Martin disse que era um grande spoiler da temporada, aquilo dos livros, aquilo lá. E ele aparentemente tomou a dianteira e é ele que fez aquela transformação. Por quê? Quando a gente vê também aquele momento que as crianças da floresta enfiam a faca, é ele o primeiro que se transforma. Então parece muito que seja ele, mas talvez tenha alguém ainda mais poderoso por trás. Talvez. E eu acho que é isso que eles estão guardando como grande revelação. Porque assim, esse é o 9º episódio. Porque cadê as crianças? A gente nunca vê as crianças. Toda vez que nasce um homem, ele dava pros White Walkers. Exatamente. Cadê as crianças? Exatamente, e eles devem ter pego outras crianças também, né? Com certeza, eles são um exército de homens de olhinho azul. Talvez eles sejam só os generais. Talvez. E talvez os mortos sejam só a primeira parte. E talvez tenha todo um outro exército de White Walkers atrás deles, tão poderosos quanto eles. Então assim, esse vai ser o nosso 9º episódio, então eu espero que nesse ponto a gente tenha uma grande revelação sobre os White Walkers. Também e sobre as espero, coisas, como as coisas vão se desenrolar.
Acho que vai ser o grande parte foda. Exatamente. Então tá, gente, esse foi o nosso pequeno drops sobre a preview do 6º episódio da 7ª temporada de Game of Thrones, penúltimo da temporada, que estreia nesse domingo agora. Não esqueça, como sempre, de dar joinha se vocês gostaram do vídeo, de falar nos comentários o que vocês acharam do preview, o que vocês estão esperando desse episódio. Quais são as teorias dos White Walkers? Quais são as teorias sobre o que são os White Walkers e o que espera o Jon do outro lado da muralha. Compartilhem nas redes sociais para esse vídeo chegar mais longe, se inscrevam aqui no canal e apertem as notificações para receber em primeira mão nossos vídeos. Deem uma passadinha lá no nosso Apoia-se, apoia.se/canal SideQuest para ver a nossa campanha de financiamento contínuo. E entrem no nosso grupo fechado do Facebook, tá muito divertido, tá bom, gente? Bye, bye!